É com muita alegria que iniciamos hoje, 8 de outubro, o 4º Fórum de Mobilização Antimanicomial do Sertão. Protagonismos e fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Caminhos para a integralidade em saúde no exercício da cidadania. Pretendemos que seja um marco para o fortalecimento da articulação entre os municípios do Sertão do Submédio São Francisco, Bahia e Pernambuco, acerca do debate e implantação das redes de atenção psicossocial, RAPS, na região. O motivo principal de cada atividade realizada é provocar reflexões e aproximações das pessoas com as temáticas e experiências da loucura, na perspectiva de construir relações mais positivas com o que escapa aos padrões socialmente definidos e que, em geral, tolhem a multiplicidade humana. O mote para a realização do 4º Fórum é o 10 de outubro, sexta-feira, Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado em todo o mundo. A realização do evento brota do compromisso ético-político de construir espaços democráticos para a discussão em torno da saúde mental, que segue se caracterizando como um dos maiores desafios para a sustentação e consolidação do nosso sistema de saúde e da RAPS. Essa luta ainda é necessária, havendo muito a conquistar, especialmente em nossa região. O evento se configura a partir da parceria entre a Univasf e as redes de atenção psicossocial locais, incluindo usuários, familiares e profissionais. Com esse espírito democrático, convidamos para o ato de abertura do 4º Fórum de Mobilização Antimanicomial representantes das instituições apoiadoras e parceiras do evento. Gostaria de chamar Wagner Pereira Félix, diretor de extensão, representante da professora Lúcia Marise, pró-reitora de extensão. Gostaria de chamar também Poliana Pimentel, da área técnica de saúde mental, álcool e outras drogas, do Ministério da Saúde. William Zacioli, representante da Secretaria Nacional sobre Drogas. Williams não pôde comparecer. Gostaria de convidar Marcela Lucena, da Gerência de Atenção à Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Clotilde Souza, da Diretoria de Gestão do Cuidado da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Guilherme Rodrigues dos Santos, técnico de referência em saúde mental da 15ª DIRES. Cássio André Garcia, secretário de Saúde de Juazeiro, Bahia. Juliana Granja, representando Lúcia Giesta, da Secretaria de Saúde de Petrolina. Mônica Cruz, representante do CRP2 da subsede Sertão do São Francisco. Evilânia Medeiros, usuária do CAPS 2 de Juazeiro e representante do NUMANS. Bárbara Cabral,
da comissão organizadora do evento e representantes do ProSaúde Univasf. Nesse momento, gostaríamos de convidar a Monzite, para iniciar um momento musical, enquanto os nossos convidados se acomodam. Monzite, Marcondes e Camila. Vitória. Eu pedi desculpa aos irmãos que eu sou com a garganta um pouco rouca. Reclama se falta o meu carinho, reclama se não sou como antes sou, e que os meus beijos já não apagam os seus desejos. Até me culpa porque nunca lhe amei. Reclama se compreende e me conforta, mas não me culpe porque eu nunca lhe enganei. Fosse deixar no abandono nosso ninho, a culpa é sua, não fui eu quem fracassei. Vou te deixar e vou sofrer porque te amo. Segue destino, a liberdade eu te dou. Pelos caminhos será sempre a pretendida, e nesta queda sentirás imensa dor. Mas se algum dia bateres em minha porta, antes de entrar eu lhe darei o meu perdão. Mas se algum dia bateres em minha porta, podes entrar, eu lhe darei o meu perdão. Reclama se falta o meu carinho, reclama se não sou como antes sou, e que meus beijos não apagam os seus desejos. Até me culpa porque eu nunca lhe amei. Reclama se compreende e me conforta, mas não me culpe porque eu nunca lhe enganei. Fosse deixando no abandono nosso ninho, a culpa é sua, não fui eu quem fracassei. Vou te deixar, vou sofrer porque te amo. Segue o destino, a liberdade eu te dou. Pelos caminhos será sempre a pretendida, e nesta queda sentirás imensa dor. Mas se algum dia bateres em minha porta, pode entrar, eu lhe darei o meu perdão. Mas se algum dia bater em minha porta, pode entrar, eu lhe darei o meu perdão. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta.
vive parceira, suave, canseira e consolar. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta. Vive parceira, suave, canseira e consolar. O barco, porto alto mar. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta. Vive parceira, suave, canseira e consolar. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta. Vive parceira, suave, canseira e consolar. O barco, porto alto mar. Navegar é preciso, viver não é preciso. 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 Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, vem ao meu lado aprendendo a ser louco. Vamos cantar. Maluco total, uma loucura real. Controlando minha maluquez, consolada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Da minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza, vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza.
olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem, olha o trem, já não é o mesmo trem que você conheceu, não é mais. O sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Vem aqui, céu, já não é o mesmo céu que você, Megaton. Amélia, quanto tempo a gente não se vê, mas acredite, eu me lembro sempre muito de você. Eu não esqueço aquele tempo e a saudade me machuca quando eu passava em sua casa, uma vila da Tijuca. Você sabia que eu queria ser cantor profissional e vinha lá de Niterói pra ir à Rádio Nacional, usando aquele antiguitão surrado, meu blusão de couro, e a cantar minha esperança no programa de calouros. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, de tia pode crer, eu me lembro sempre de você. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, de tia pode crer, eu me lembro sempre de você. Troquei a vida pela vida, por arranjos seus gigantes, e aquela sua comidinha eu não encontro em restaurante. Eu já não faço a minha cama como antes eu fazia, e a minha roupa limpa tem um jeito de lavanderia. Dizia o meu endereço, é uma grande confusão. Estou morando atualmente dentro de um avião. Não se preocupe que problemas você sabe muito bem. Em Niterói, Jugorontes, todo mundo sempre tem. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, de tia pode crer, eu me lembro sempre de você. La 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 la. Gostaríamos de agradecer. Segue um retrato autografado com carinho especial. O que escrevi na realidade não é muito original, mas são palavras bem sinceras. Minha tia pode crer, o tempo passa, mas estou lembrando sempre de você. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, tia pode crer, eu me lembro sempre de você. A minha vida mudou, eu sei, mas as lembranças eu guardarei. Tudo vai bem, tia pode crer, eu me lembro sempre de você. Gostaríamos de agradecer ao senhor Marcondes Pedrado, ao Monte Balma e a Vitória.
sentar, vamos ficar lá. Gostaríamos de agradecer ao senhor Marcondes Medrado, Monzite Bauman e Vitória Duarte. Então, convidamos agora o senhor Wagner Pereira Félix, diretor de extensão, para proferir algumas palavras. Esse evento está sendo transmitido pela TV Caatinga. Muito bom dia a todas e a todos. É com grande satisfação que, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, né, a gente declara aberto os trabalhos do 4º Fórum de Mobilização Antimanicomial do Sertão do São Francisco. Eu estou aqui representando a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Vale do São Francisco e dizer que esse fórum, né, já na sua 4ª edição, ele culmina com um projeto que tem à frente a nossa querida professora Bárbara Cabral e que vem de encontro exatamente com o que nós, da Pró-Reitoria de Extensão, pensamos. Ou seja, a universidade tem que sair dos seus muros, a universidade tem que estar junto à população. É exatamente essa uma das funções da universidade. Ela é ensino, ela é pesquisa e ela é extensão. Então é com grande satisfação que eu dou muito boas-vindas a todos e agradeço a presença de todos e eu tenho todos um bom evento e aproveito aqui a oportunidade para convidar todos a participar das comemorações dos 10 anos da nossa Univasf, né, do qual esse evento também faz parte. Muito obrigado. Convidamos agora a Poliana Pimentel, da área técnica de saúde mental, álcool e outras drogas, representante do Ministério da Saúde. Acho que é melhor ficar em pé. Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que o Ministério da Saúde participa desse evento, da 4ª edição. Em nome do Dr. Roberto Ticanori, a gente gostaria de agradecer o convite, né? Em nome da comissão organizadora, de Bárbara, do Dr. Wagner, da Univasf, que eu aprendi hoje de manhã, que eu chamava Univasp. Elivânia, né, também que está aqui como representante dos usuários, a Secretaria Municipal de Petrolina, a Secretaria Municipal de Juazeiro, a Secretaria de Estado de Pernambuco, a Secretaria de Estado da Bahia. Enfim, eu acho que é um evento importante de mobilização também ao núcleo de... Peraí, que é muita informação. Só um minuto. Núcleo de Mobilização Antimanicomial do Sertão. E isso também queria agradecer aos estudantes, né, e aos residentes. Eu acho que é um evento importante, a gente não pode esquecer de tudo que a gente construiu nessa história e dos desafios que a gente ainda tem, né, que tem no cotidiano. Então, um evento como esse faz a gente parar, refletir, trocar experiência. E eu acho que esse é o momento oportuno, num período oportuno, né, sobretudo nos 10 anos aqui no Sertão da universidade. E concordo com o Dr. Wagner, a universidade tem que estar próximo da população para ajudar, de fato, a gente fazer uma sociedade diferente. Então, meu muito obrigado e bom evento para todos nós. Convidamos Marcela Lucena, da Gerência de Atenção à Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Bom dia. Bom dia. Bom, estou aqui representando a Secretaria Estadual de Saúde, Léa Lins, a Coordenadora Estadual de Saúde Mental de Pernambuco, como também a Secretaria Nacional sobre Drogas, o Projeto Redes, Melissa e William, que são as duas pessoas que representam o projeto aqui no âmbito local, né, não puderam vir para a abertura, mas estarão conosco a partir de hoje à tarde. E como venho acompanhando, né, todo o processo de organização do NUMANS, acho que a grande potência na região é esta, né?
É uma região que a gente tem nos últimos anos contado com avanços no campo da saúde mental, mas também ainda temos muitos desafios, temos muitas questões a serem enfrentadas, e a própria história da saúde mental vem mostrando que não tem como caminhar se não for a várias mãos, né? Com a participação dos gestores, dos trabalhadores, dos usuários. E o nosso desejo é que esse encontro, como os fóruns anteriores, né, possam, a partir das discussões, produzir também possibilidades de fazermos enfrentamentos, né, das questões mais difíceis na região, para que, de fato, a gente possa ter, em Juazeiro e Petrolina, duas cidades tão importantes, né, que servem, inclusive, de retaguarda para outras cidades menores, possamos ter uma rede de saúde mental forte, com assistência 24 horas, possamos ter a capacidade de cuidar das pessoas com liberdade, né? E também apoiando, criando espaços para que as pessoas possam, de fato, efetivamente, habitar a cidade com as suas diferenças. Então, é com esse desejo, com esse espírito, né, que nós estamos aqui participando desse encontro e que nós desejamos, né, que se tenha esses frutos para que possamos avançar também no âmbito da política. Obrigada. Clotilde Souza, da Diretoria de Gestão do Cuidado da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Bom dia. Queria, primeiramente, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente participando desse espaço, que, para mim, traz algo de muito familiar, né? Me sinto em casa quando estou aqui. Eu acho que é um espaço que a gente tem tido grandes encontros, né? Pessoas bacanas, pessoas que estão a fim de fazer uma saúde mental diferente da que está instituída. Estou aqui representando a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a Diretoria de Gestão do Cuidado. E, assim, quando a gente fala de representação de instituição, às vezes dá um peso, mas eu queria que, nesses 3 dias, a gente pensasse que, quando a gente fala de instituições e quando a gente fala de composição de redes, a gente não está falando simplesmente de estruturas, né? Sejam elas serviços, sejam elas instituições, mas que a gente está falando de contatos de pessoas, né? E eu acho que o fórum, né, ele tem se constituído como um grande espaço de encontro e de contato de pessoas. E que a gente sempre vem, né, com a expectativa que daqui possam proliferar coisas bacanas para a região, não apenas Juazeiro e Petrolina, que são as duas cidades polo, mas, assim, olhando um pouquinho para além, existem muitos outros municípios que estão aí ao nosso entorno e que também precisam discutir uma saúde mental e que essa saúde mental seja diferente nesses locais, né? Acho que a gente tem um dos grandes desafios que está posto aqui, que é o protagonismo e o fortalecimento da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. E a gente não pode deixar de olhar para o nosso maior desafio, que, ao meu ver, aqui na região, é a cultura da manicomialização. Então, acho que não é à toa que estamos aqui reunidos no fórum, né, no núcleo que luta por esse movimento de antimanicomialização. Então, a gente precisa olhar de frente para isso e nos provocarmos cotidianamente para enfrentar isso, né? Então, mais uma vez agradeço, né, e estou à disposição nesses 3 dias para conversar e dialogar com vocês. Com a palavra, Guilherme Rodrigues dos Santos, técnico de referência em saúde mental da 15ª DIRES. Bom dia a todos. O nosso intuito aqui, começando a partir de hoje, é alcançar nosso objetivo, que é fortalecer os 7 componentes que compõem a RAPS, que é a atenção básica, que é a atenção psicossocial especializada, a atenção de urgência e emergência, o atendimento residencial de caráter transitório, a atenção hospitalar, estratégia de desinstitucionalização e a reabilitação psicossocial. E com o intuito
centrado na lembrança de que o sujeito não é CID, que a medicina pega e cola. Muitíssimo obrigado. Com a palavra, Cássio André Garcia, secretário de Saúde de Juazeiro, Bahia. Bom dia a todos e a todas. Queria começar parabenizando o Marcondes. Marcondes, parabéns, viu? A gente já começa um evento como esse mais relaxado, mais aberto para discussão, tendo um momento descontraído como esse. Parabéns, siga assim, a gente tem que te ouvir mais, precisamos te escutar mais. Aproveite. Queria também agradecer e saudar aqui Wagner, representante da Univasf, que foi bastante sábio nas palavras, que disse que nós temos que quebrar os muros, todos os muros, e um muro importante a ser quebrado, sim, e fazer essa relação é o da universidade. E aí eu fico muito contente, Wagner, que aqui não é a primeira vez que eu estou aqui presente nesse espaço, que é um espaço que está cada dia mais tendo eventos, apresentando discussões para a gente seguir avançando. Tenho certeza que esse será mais um espaço. Agradecer também a presença de Marcela aí, da Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco, importante parceira também, de Poliana, representante do Ministério que realmente, na saúde mental, vem conseguindo dar um apoio. Eu digo isso porque temos em prática aqui a presença dos apoiadores institucionais, que traz e fortalece e também nos instiga o gestor a estar fortalecendo a rede, e é isso que a gente quer. Mas a presença de vocês aqui ajuda a compreender a nossa realidade, as nossas dificuldades. Isso tudo faz com que a gente possa crescer em conjunto. Agradecer também Clotilde e Guilherme, que também fazem parte, né, são do estado da Bahia, e que também estão presentes sempre nas nossas discussões que são muito intensas lá na CIR, na Comissão Intergestores Regionais, para a gente fazer o desenho dessa rede, para a gente começar a implantar essa rede. Agradecer também a Juliana, que está aqui representando Lúcia Gessa. Nós temos um desafio muito grande, eu sempre digo para a Lúcia, que é integrar esses dois estados. O PEBA está aí, mas a gente precisa estar sempre reforçando, fortalecendo essa rede interestadual, que é única no Brasil, que a gente aposta todas as fichas, que vai seguir avançando, já avançou muito, mas os desafios são grandes. Agradecer também Mônica aqui, representando o Conselho, e principalmente a Evilânia, representante dos usuários, que eu acho que um encontro como esse, o principal objetivo é chegar na ponta, é chegar a todos os usuários. Dizer que a todos que estão aqui presentes, estudantes, gestores, familiares, profissionais de saúde, que aproveitem esse encontro, que discutam, que aprofundam as questões. Temos realmente bastantes desafios ainda a ser ultrapassado, e aí parabenizo e saldo especialmente a Bárbara, porque é uma lutadora, é uma guerreira da saúde mental, e a gente vê em pequenas ações a vontade de estar fazendo isso acontecer. Eu venho aqui, normalmente tem uma mesa entre vocês e a gente senta aqui com um sofá, uma música, podendo conversar, debater com vocês. Acho que esses são pequenos passos e demonstrações que a gente quer avançar, e do pequeno se vai ao longe. Então, aproveitando Marcondes, que cantou uma música de Chico, naveguem aí nas águas do conhecimento, das discussões da saúde mental, durante esses 2 dias, e tirem bom proveito disso. Muito obrigado, bom dia. Com a palavra, Juliana Granja, representando Lúcia Giesta, da Secretaria de Saúde de Petrolina. Bom dia a todos. Estou aqui representando a doutora Lúcia, a secretária de Saúde de Petrolina, que infelizmente não pôde participar, porque tinha uma agenda anterior a essa. E trazer a felicidade que é estar participando de um momento como esse. Eu sou diretora de atenção especializada do município, né, onde estão inseridos os CAPs, né, nessa rede especializada, e dizer que esse é um momento que, de fato, representa uma articulação de rede, né, onde a gente tem a Univasf, doutor Cássio, onde Petrolina e Juazeiro foi brindado com essa universidade que realmente, de fato,
participa da rede, participa da RAPS, vem fortalecendo, né, através do NUMANS e dos serviços prestados, né, onde tem os estudantes nos serviços, onde tem o CEPSI, que faz um trabalho excepcional. E aproveitar o momento para agradecer também nossos coordenadores de CAPES que estão aqui presentes, né? Agradecer a Márcio, coordenador do CAPES Infantil, que é ex-aluno da Univasf, a Lorena, coordenadora do CAPES AD, que também é ex-aluna da Univasf, e a Adriana Lira, coordenadora do CAPES 2. Né? Os três vêm fazendo um trabalho assim, excepcional. Agradecer nossos usuários que estão aqui presentes também para fazer desse evento um momento brilhante e dizer que tenho certeza que, mais uma vez, vai ser um sucesso. Né? Vi a programação, está excelente. Né? Então, muito obrigada por esse momento e agradecer a Bárbara, né, por fazer realmente acontecer. Um momento como esse que eu acho que é um dos poucos municípios, né, Petrolina e Juazeiro, onde tem uma universidade que participa com tanta força e com tanta vontade da rede de saúde mental. Obrigada. Com a palavra, Mônica Cruz, representante do CRP2 da subsede Sertão do São Francisco. Bom dia. Eu, antes de mais nada, queria falar como pessoa, como psicóloga e como representante do Conselho Regional de Psicologia da 2ª Região, que estou aqui vivenciando um momento histórico, né? Porque quando eu cheguei aqui na região, a saúde mental era algo que nem se falava. E hoje a gente está nesse processo de construção. Então, para mim, isso é extremamente significativo. Né? Agradeço ao NUMANS, eu acho que a gente não pode deixar de fazer esse registro, né? A força que tem esse grupo, vocês estão de parabéns, né, a todos, Bárbara, né, enfim. E também queria assim, colocar que o Conselho Regional de Psicologia está à disposição de todos os eventos, né, que a gente possa realizar. Eu acho que a gente ainda não, estava até comentando aqui com as colegas, a gente ainda não se relaciona muito próximo em relação à Univasf, a gente precisa ter uma interação maior, não ficar só no apoio pontual, né, mas a gente tem muita coisa aí para construir e tenho expectativa de que a gente possa avançar nesse processo, possa se aproximar aqui no nosso sofazinho, cada vez mais, para fortalecer essa estruturação da saúde mental. Então, parabéns a todos nós, eu estou muito feliz e agradeço a todos pela presença. Com a palavra, Evilânia Medeiros, usuária do CAPES 2 de Juazeiro e representante do NUMANS. Bom dia para todos. Eu quero dizer que eu estou agradecida pelo convite e também para dizer para todo mundo que o CAPES, ele é a essência da nossa vida. Porque se nós não tivéssemos o CAPES hoje, onde é que nós estaríamos? Eu tive num momento, mais ou menos aí, irmã, eu tive em crise, justamente uma época que nós estávamos passando em crise também no CAPES, quando os vândalos levaram tudo quanto era nosso aqui na Bahia. E nós não tínhamos onde ficar. Então, assim, sabe, a gente viu a importância que tem o CAPES para a nossa vida, quando ele não funciona, né? A gente sabe que a culpa não é do secretário, também não é dos coordenadores, né? Porque ninguém mandou ninguém roubar as coisas nossas, né? Mas eu vou dizer uma coisa, se não fosse esse grupo que nós temos hoje, o CAPES também não existia, que ele nasceu no ANO.
Ele nasceu nesse grupinho, pouquinho, acabou surgindo o CAPS, né? Então, nós agradecemos a todos que colaboram conosco, porque nós temos necessidade do CAPS. Por favor, nunca deixe o CAPS acabar, porque a gente necessita dele. Eu agradeço o secretário de Saúde estar aqui, porque ele precisava ouvir o quanto a gente tem necessidade do CAPS, quanto as nossas famílias sofrem conosco, e a gente sofre muito mais. Eu agradeço a todos. Fica com Deus. Com a palavra, Bárbara Cabral, da comissão organizadora do evento e representante do ProSaúde Univasf. Bom dia. Ana Paula, me mata de vergonha. Gente, olha, acaba que meu nome fica sendo citado, mas eu sou realmente uma representante de uma turma grande, sabe? São muitas mãos trabalhando para que a gente pudesse estar aqui hoje. Foram muitos passos dados, muitos telefonemas, muitos e-mails trocados, muitas reuniões. Então, assim, quando chega o dia, né, daquele frio, aquela ansiedade, a gente quer mesmo que essas horas sejam aproveitadas, porque esse é um espaço de formação. Acho que tão importante quanto a sala de aula, estou vendo vários estudantes aqui. Para os profissionais, esse é um espaço de formação, né, porque a gente precisa continuamente repensar a prática. Para os usuários, esse é um espaço de formação, sabe? E a gente também fez um evento para chamar setores vários além da saúde, porque faz um tempo que a gente compreendeu que não é só a saúde que vai dar conta das questões de saúde. Então, eu expresso, em nome da comissão organizadora, das várias mãos, das várias pessoas que estão trabalhando para esse evento acontecer, a alegria e o agradecimento de todos que estão aqui, porque vocês apostaram, né? Os que vieram, que toparam o convite, ainda sem uma programação fechada, tudo bem, eu vou, né? E a coisa vai se constituindo no meio do processo. Então, acho que é isso. Quem está chegando para participar se torna agora também um gestor desse evento. Então, a gente vai fazer isso acontecer conjuntamente. A comissão organizadora disparou os processos e agora cabe a todos nós tornar esses momentos de hoje até sexta-feira de manhã momentos efervescentes, de debate, de discussão, porque eu acho que Vilânia disse tudo, né, gente? Acho que a voz, por isso que é tão importante que você esteja aqui, né, de dizer o que a gente quer é ter uma rede de serviços que possa dar esse suporte, porque a vida não é precisa com instrumentos de precisão da navegação. A vida é esse processo de instabilidade. Todos nós, qualquer um de nós pode precisar de um CAPS ou de uma equipe de saúde mental. Eu sempre gosto de afirmar, e eu acho que eu sou uma militante em causa própria, porque eu também quero ter esse direito de contar com equipes preparadas, com a rede preparada, que possa dar esse acolhimento. Então, acho que é responsabilidade nossa. Por isso, o evento tem essa marca muito forte do protagonismo. Cada um de nós tem que exercer isso. Já falei demais. Tá, ó, a cerimonialista já está me olhando. O tratamento moral ainda funciona. Tá bom, Michele? Gostaríamos de informar que este evento está sendo transmitido pela TV Caatinga. Acompanhe pelo endereço rtvcatinga.univasf.edu.br. Agradecemos a todos os representantes e, nesse momento, iremos encerrar o ato de abertura.
Gostaríamos de convidar Rodrigo Granja, usuário do CAPS AD de Petrolina, que quer ler uma mensagem. Pode ser, só espera que eu terminar desse. Pode começar, com o Clívia. Pode começar. Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Grande, usuário do CAPS AD Petrolina, e gostaria de deixar uma mensagem aqui a todos presentes. O melhor da vida é encontrar alguém que conhece seus defeitos e debilidades, e ainda assim continua acreditando que você é incrível. Nosso maior presente é poder acordar e desfrutar de tudo que a vida tem a nos oferecer, e a cada manhã termos a oportunidade de recomeçar. Que não nos falte saúde, sabedoria, amor, paz e a fé nos nossos corações. E que todos aqui presentes tenham um bom dia, uma boa quarta-feira, que seja de paz, saúde, amor e harmonia com todos e seus familiares. Estou aqui presente, pois passei por muitas dificuldades e hoje estou sentindo melhoras. Há 1 ano e 6 meses estou com o CAPS, e há uns 2 anos com a doutora Adriana Lira, que aqui está presente. Muito obrigado por tudo, e a todos que sabem das nossas necessidades em várias áreas, tanto no alcoolismo como em outras drogas. Amém, que todos tenham uma boa quarta-feira. Gostaríamos de convidar a participar desse movimento com um debate temático: desafios ao fortalecimento da rede de atenção psicossocial no cenário nacional. Convidamos agora Bárbara Cabral para mediar essa discussão, da comissão organizadora do evento e representante do ProSaúde. Alô? Bom, gente, vocês já perceberam que esse não é um evento nada convencional, né? Então, Polly acabou de me avisar que vai preferir falar aqui de baixo, tá? Ela já abusou do sofá. Vai querer falar aqui de baixo, vai usar uma apresentação. Acho que é muito importante que a gente aproveite essa fala dela para compreender um pouco mais da Política Nacional de Saúde Mental. Acho que é fundamental que a gente compreenda esse processo. E a gente vai tentar garantir aí um tempo para o debate, né? Encerrando o meio-dia. Então, vamos lá, firme e forte. Polly, obrigada. O microfone com você. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez. Eu quero dizer que minha apresentação vai ser dividida com Patrícia. No final, Patrícia vai falar uma mensagem, 2 mensagens, né, que eu acho que é importante, que representa um pouco dos desafios que está aqui no cotidiano. Na verdade, eu vou trazer um pouco, né? A encomenda é muito grande e o tempo é muito curto, mas é bom que a gente tenha ainda 2, 3 dias aí para estar conversando. Hoje eu vou passar aqui o dia todo e estou à disposição para a gente fazer várias conversas. Mas a ideia é a gente falar um pouco do fortalecimento da atenção psicossocial no cenário nacional. Eu acho que precisaria desligar a luz, porque está desligando, né? Então, tá. Então, hoje a gente... Para contar um pouquinho da história, a gente sabe que antigamente a gente tinha os hospitais psiquiátricos, né, e ainda existem no Brasil, isso é um desafio, também tem aqui na região, que é outro desafio, né, que a gente precisa pensar como fazer isso diferente. Mas a gente tinha antigamente os hospitais psiquiátricos, que ainda existem aqui no Brasil, e a gente também tinha um acesso difícil à saúde, né? Então, a gente foi colocando isso em xeque, não só os trabalhadores, mas também os usuários, certo? Mas que serviço é esse? Eu não quero ser atendida assim, eu não quero ser cuidado assim. Então, a gente tem a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, questionando as questões de saúde, né, e as questões do cuidado em saúde mental. A gente quer fazer diferente, e nesse movimento, né, na Constituição do Brasil, a gente torna isso uma política de Estado.
né? E o que é que significa ser uma política de Estado? Que, independente do partido, a gente tem o direito e tem um acesso a esse serviço de qualidade, que foi como foi colocado na mesa de abertura. Então, eu preciso desse serviço a qualquer momento, então, para isso, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Então, a gente precisa que o usuário saiba o que ele está falando, que o trabalhador saiba o que ele está falando, que o gestor assuma a responsabilidade desse lugar, de estar pensando na saúde da população, nesse projeto de cidade. E aqui a gente pode falar de Juazeiro e Petrolina. Então, como política de Estado, a gente vai ter o Sistema Único de Saúde, né, que tem uma série de serviços, e dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos a Política Nacional de Saúde Mental. E aí, para nós, a política tem um elemento muito importante, que é a Lei 10.216, que é uma lei de 2001. Ela é uma lei que passou 12 anos no Congresso Nacional, onde ela vai dizer que os usuários têm direito de ser atendido, garantindo seus direitos humanos, um serviço de base comunitária, onde ele pode ir e vir. Essa lei ela é super importante para nós, porque ela é uma lei que garante o que a gente estava falando aqui na mesa, os serviços, né, com qualidade. Acho que agora melhorou, né? Agora ficou 100%. Então, a lei ela é uma lei que ajuda toda a organização e todas as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. Sendo que vai ter um outro elemento, a gente tem um modelo de atenção que é questionado na história, isso surge a política de Estado, e existem várias formas de organização desses serviços. E aí, hoje, a Política Nacional de Saúde Mental, ela está sendo constituída dentro do Sistema Único de Saúde, chamado SUS, chamado de redes de atenção. Essas redes de atenção tem várias, a gente tem a rede de urgência e emergência, a gente tem a rede cegonha, que é a materno-infantil, e a gente tem a RAPS, que é a rede de atenção psicossocial. Então, hoje, quando a gente fala de RAPS, nós estamos falando da Política Nacional de Saúde Mental, que está dentro do Sistema Único de Saúde. É uma sopa de letrinha, muitos trabalhadores também nem sabem, para os usuários também às vezes é muito difícil, mas isso é importante só vocês entenderem. Então tem um modelo de atenção, uma política de Estado e uma forma de organização desse cuidado. E é isso um pouco que a gente vai conversar agora. E aqui é só para vocês verem que isso não se dá também de uma forma tranquila, né? Na realidade, a gente tem um conjunto de legislação e, ano a ano, tem coisas que vão sendo mudadas. Então, a gente vai ter lá a 8ª Conferência, Constituição Federal, todas as normas no campo da saúde, e aí a gente tem a 10.216 e a gente também tem decretos, etc. Tudo isso para garantir o mais importante, o direito social. O direito social de acesso à saúde. Mas de que forma também? De qualquer forma, não. De forma regionalizada, né? A gente justamente para fortalecer o que a gente chama dessa relação governo federal, estados e municípios. Para justamente a gente estar tentando fazer um trabalho integrado com a participação da comunidade. E aí esse é um processo complexo, a gente vê isso no dia a dia, né? Acontece a coisa do assalto, trabalhador, serviço, universidade, enfim, isso não é uma coisa fácil de acontecer, mas é uma coisa possível, a gente está vendo que isso está acontecendo. Alguns locais a gente vê isso mais rápido e em outros locais a gente vê isso menos rápido, né? Um pouco mais lento. Então, os desafios hoje da saúde mental também vai junto com os desafios do Sistema Único de Saúde, porque a gente vai justamente, dentro dessa promoção de direitos, superar as desigualdades sociais e de desenvolvimento social. Essa hoje é a agenda. Como é que a gente vai garantir saúde dentro de uma perspectiva de garantia de um direito social e de uma sustentabilidade dentro do Brasil? Então, é um processo que está em curso, né? A todo momento está em curso, ele é formulado, ele tem participação social, ele tem os movimentos da luta, aqui como no MANS, incluindo, né, sobretudo, é super importante o trabalhador, o usuário e o gestor, a gente tem que estar junto para fazer essas coisas, e esse é um movimento que vai tramitando. Nessa construção, né, desse movimento, e aí eu volto um pouco para o campo da saúde, a gente vai ter, a partir de 2011, um fortalecimento do que a gente chama de regiões de saúde. É um decreto, né, um decreto presidencial, que dentro da história do sistema regulamenta uma lei lá atrás, mas ele vai dizer o seguinte, que as regiões de saúde são espaços geográficos constituídos por agrupamentos, municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais.
e de redes de comunicação, infraestrutura, transporte e com qual finalidade? Da gente integrar a organização e o planejamento e a execução dos serviços de saúde. E é isso que a gente vê aqui na área, na região Juazeiro, Petrolina. A gente tem uma ponte de 1 quilômetro que separa, mas a gente tem características muito próprias. E então a gente precisa estar muito próximo, porque a população, na realidade, ela transita de um lado para o outro e a gente precisa organizar esse acesso à saúde, sobretudo da saúde mental, que é isso que a gente está conversando agora. E aí, nessa discussão desse decreto, que é um decreto muito importante, porque ele é um decreto presidencial, ele vai colocar prioridades. E a prioridade desse decreto, uma das, é a atenção psicossocial, que é a RAPS, que é o que a gente falou, que é a Política Nacional de Saúde Mental. Então, pensar em regiões de saúde, a gente também tem que pensar na atenção psicossocial como uma das redes importantes para o acesso dos nossos usuários. E aí tem a rede de vigilância, a rede de urgência, e essas redes de atenção, ela é justamente um conjunto de serviços que se comunicam no território para a gente fazer o cuidado desse usuário, que é um cuidado que a gente chama hoje longitudinal, né? Um cuidado contínuo. E por que esse cuidado contínuo? Porque também o perfil de adoecimento da população mudou. Antigamente, a gente morria de doença de contato. Eu entrava em contato com um tipo de doença e morria. Agora, não. A gente tem doenças que são doenças que a gente precisa de um acompanhamento permanente. Então, doença do coração, né? Uma série de doenças que a gente tem, hipertensão, diabetes. Então, a gente precisa de um acompanhamento quase que diário. Ou seja, um acompanhamento para uma mudança de estilo de vida. E os nossos serviços de saúde, junto com os nossos trabalhadores, precisa pensar na promoção da saúde e em estilos mais saudáveis. Esse é o desafio para o sistema. E os nossos usuários também, vai um momento para o serviço, mas ele tem 7 dias na semana, 24 horas que ele precisa conviver. Então, precisa ter consciência do que ele, de fato, está fazendo com a sua saúde. Então, esse é o nosso desafio hoje colocado. Pode passar próximo, por favor? E aí, essas redes de atenção, a gente tem as redes, como eu falei, rede cegonha, rede de urgência, as redes, né, de câncer, mas a gente também tem uma rede, que é a mais importante hoje no SUS, que a gente chama de rede de atenção básica, que é formada pelo Programa Saúde da Família, Programa de Agente Comunitário de Saúde, Núcleo de Apoio de Saúde da Família, que é o NASF, e consultório na rua e outros dispositivos. E por que atenção básica? Porque a gente sabe que a atenção básica, ela tem mais unidades no território e ela tem capacidade de acompanhar a situação e a condição de saúde da população a todo momento, porque tem uma área de responsabilidade do Programa de Saúde da Família. E aí, a atenção básica, a gente coloca isso dentro do sistema como ordenadora do sistema, porque ela está mais próximo da população para esse tipo de cuidado. Mas adianta só ter as redes? Não, não adianta só ter as redes. A gente precisa também ter um conjunto de outras informações para poder ir qualificando essa rede. E aí a gente tem qualificação e educação permanente, a questão da informação, que é fundamental, então a gente precisa trabalhar os instrumentos dentro do serviço, os relatórios, a gente precisa também regular esse serviço, então central de leitos, a regulação também dos serviços de CAPS, e tem toda a discussão da promoção e vigilância dentro desse território. Então, qual é a prevalência aqui de doenças na rede Pernambuco-Bahia, Juazeiro e Petrolina? A gente precisa saber, porque a situação daqui não é a mesma situação do norte. Quando a gente precisa outro tipo, população indígena maior, precisa ter um outro tipo de cuidado. Aqui também. Então, a promoção e a vigilância em saúde vai olhar para isso, para a gente planejar esse território. E aqui, próximo, aqui é só para vocês verem que isso não se dá de uma forma isolada, mas tem uma grande responsabilidade do município. Então, quando a gente vê o secretário, as duas secretarias aqui se responsabilizando por isso e parabenizando por esse evento, que eles estão conosco, eles estão reforçando que a gente tem que estar junto e tem que pensar junto nesse momento. Mas essa relação se dá entre as esferas de governo. Então, tem o governo federal, né, que vamos dizer que está lá representado em Brasília, a Secretaria Estadual, né, do Governo do Estado de Pernambuco e também do Governo do Estado da Bahia, e aqui os dois municípios pensando nas regiões de saúde. Então, tudo isso é uma engrenagem, então, por isso que todo mundo precisa saber o que é isso, se apropriar dessa discussão para a gente poder fazer com que a coisa ande, que é o que Bárbara falou também. É um processo, e esse processo, para mim saber o que é que eu posso fazer, eu preciso conhecer. Então, só conhecendo eu vou poder chegar lá na mesa do secretário. Secretário, não é assim não, o negócio está meio confuso, tem que fazer de outro jeito. Próximo, por favor.
E aí, nessa discussão de redes, tem a rede de atenção psicossocial e o Ministério da Saúde trabalha com uma série de portarias. Eu nem vou falar os números, porque a gente fica 3 anos aqui só falando dos números de tantos que existem para poder falar dessas portarias. Mas uma importante para nós, né, é a 3088. A gente tem lá a Lei 10.216 e tem a 3088. E o que é essa portaria 3088? Na realidade, ela vai dizer, dentro do Sistema Único de Saúde, a criação da RAPS. Ela vai dizer, olha, a RAPS, ela é a rede de atenção psicossocial criada por essa rede e vai dizer que a gente tem que trabalhar de forma integrada, articulada, em diferentes serviços para atender as pessoas em sofrimento ou em transtorno em decorrência do uso de álcool e outras drogas. Quando a gente fala saúde mental, a gente fala tanto dos transtornos mentais, como também dos transtornos em decorrência do uso de drogas. Ela também deve considerar essas especificidades locais, o serviço de base comunitária, a gente sabe que não faz nenhum sentido ninguém estar isolado, ninguém gosta de estar isolado, ninguém não deve estar isolado, então tem que ser na comunidade onde a gente vive, né? E precisa também ter uma perspectiva de adequar as necessidades dos nossos usuários e familiares numa relação territorial, numa dimensão de interação. Próximo. Nosso representante da regional falou dos eixos, né? Então, aqui tem, na discussão da atenção psicossocial, não são poucos nossos eixos, né? Então, a gente tem o eixo da atenção básica, né? Com vários serviços. A atenção psicossocial estratégica, para nós, é o mais importante. Por quê? Porque, na realidade, ele vai substituir o modelo hospitalocêntrico. Então, esse componente, ele é o componente que fala dos centros de atenção psicossocial. E tem tipos também. Então, vai lá CAPS tipo 1, CAPS tipo 2, CAPS tipo 3, CAPS infantil, CAPS AD, CAPS AD3, CAPS 24 horas. Quer dizer, tem vários tipos de CAPS, mas pensando na população e nas demandas locais. Então, esse é o componente mais importante dentro da atenção psicossocial, no sentido, né, do cuidado que foi colocado, assim como Vilânia colocou na nossa mesa de abertura. A gente tem atenção à urgência e emergência, SAMU, né, todos os equipamentos os pronto-socorro, a UPA, os hospitais gerais. Temos também atenção de caráter transitório, né, que são equipamentos de unidade de acolhimento, serviços residenciais terapêuticos. A gente tem, na atenção hospitalar, os leitos dentro do hospital geral. Isso aí a gente vai conversar lá na frente. Tem hora que não aparece ninguém quando a gente está precisando, isso é verdade. Mas isso a gente tem os desafios. Mas é bom que os nossos secretários estão aqui para ouvir também isso. E o Ministério também está aqui para ouvir. Bom, tem a estratégia de desinste, né? E também tem outras estratégias de reabilitação psicossocial. Então, o Ministério tem editais de protagonismo, editais de percursos formativos, e a gente observa o seguinte: nesse nosso modelo, a gente não tem hospital psiquiátrico, mas a gente tem resposta para que nessa transição... Graças a Deus, eu também odeio a clínica psiquiátrica, mas... E por isso que a gente está pensando na rede. Deve ter sido muito ruim, Patrícia, mas eu lhe digo uma coisa, por isso que a gente pensa na rede, para justamente fazer essa mudança, mas para isso você precisa conhecer, eles precisam conhecer, nosso trabalhador e nosso secretário aqui também, para poder fazer diferente. Isso aí a gente está querendo acabar. É muito difícil essa discussão, né, do sofrimento. Então, assim, quando Patrícia coloca isso para a gente, isso é o que a gente tem que evitar e deixar que isso não aconteça, né? Então, a gente sabe que a discussão de saúde mental é uma discussão do sofrimento mental. Esses serviços só fazem sentido se os trabalhadores entenderem qual é a lógica, qual é a dimensão desse cuidado. E a dimensão desse cuidado é evitar o sofrimento das pessoas. E a gente tem essa responsabilidade de cuidar disso. Então, o espaço de formação é para todos. Sobretudo, né, a gente aqui num fórum de mobilização para pensar sobre essas questões. Então, esse conjunto de serviços aí é o que a gente chama da nossa rede de atenção psicossocial. Está em todo o Brasil do mesmo jeito? Não, não está. Mas esse é o horizonte. A gente falou muito hoje em navegar. Navegar é preciso, música de navegação, Petrolina
aqui. O Congresso Brasileiro de Saúde Mental também falou em navegar sobre as águas. Esse aqui é o horizonte. Essa aqui é a nossa carta, né, vamos dizer, nossa carta náutica, onde a gente quer caminhar. E aqui em Petrolina, em Juazeiro, a gente precisa dizer qual vai ser o desenho, né, aqui que a gente tem para poder cuidar desses nossos usuários. Próximo, por favor. E aí, a gente, na discussão de rede, a gente tem serviço, mas a gente também tem formas de fazer. Então, a gente quer respeito aos nossos usuários, a gente quer a nossa promoção da equidade, combater o estigma e o preconceito. Nós queremos também garantir esse acesso de qualidade, então isso a gente tem que garantir no cotidiano. Tem que ter uma atenção humanizada, diversas formas, nós não somos pessoas iguais, então a gente tem que ter serviços diferentes, profissionais também com grandes possibilidades para poder fazer essa construção. A gente precisa desenvolver atividades no território para exercer essa cidadania. Então, isso é uma coisa para qualquer um de nós, independente do lugar que estejamos ocupando nesse território. Desenvolvimento das estratégias de redução de danos, participação dos usuários e familiares no controle social, organização do serviço em rede, educação permanente e a lógica do cuidado com uma ferramenta que está sendo, né, trabalhada em todo o Sistema Único de Saúde, que é o que a gente chama de projeto terapêutico singular, atendendo aquela singularidade da família, do usuário nesse território, e é uma forma de comunicação também entre todos os serviços de atenção à saúde. Próximo. Isso é só para mostrar um desenho esquemático, próximo, por favor, que a gente tem as diversas redes, elas se articulam, mas isso a gente precisa pensar, qual a necessidade da população, como é que está organizado esse serviço, onde é que estão esse recurso e essa coordenação que a gente chama entre as relações interfederativas. Próximo, por favor. Aqui é para mostrar que há uma inversão dos gastos real e concreta. Hoje a gente tem muito mais investimento, né, nos serviços extra-hospitalares, que são todos esses componentes da RAPS, e a gente vem diminuindo gradativamente, não da forma que nós desejaríamos, mas a gente vem diminuindo gradativamente os gastos nos hospitais psiquiátricos. Então, há uma inversão de modelo. Isso não era assim no início dos anos 2000, mas hoje, em 2011, a gente vê claramente essa mudança. Próximo, por favor. Aqui também a gente vê uma outra mudança, que é a expansão dos serviços de CAPS. Então, a gente vê também uma grande interiorização, né? E é bom que está sendo tudo junto, as universidades, os serviços, né, os trabalhadores. Então, a gente tinha essa cobertura em 2002, em 2014 a gente está com essa cobertura, ainda não é o suficiente, mas é um avanço que a gente está tendo. A cada dia tem novos serviços sendo montados, né, sendo implantados em todas as regiões do país. Próximo, por favor. A gente também vê um avanço no número de CAPS e também um avanço na evolução do investimento. Hoje, a saúde mental, ela tem mais investimento para várias áreas, né? Não só na implantação de serviços, mas na educação permanente, em editais de protagonismo, em editais de intercâmbios. Próximo, por favor. E essas ações, né, dentro dessa construção, ela vai... Esse trabalho ele não vai se dar por uma somatória, né? Então, na verdade, não adianta somar isso. Vamos botar isso tudo num pacote e agora vamos fazer. Não, não é assim que as coisas vão sendo concretizadas. Nem pelos elencos dos serviços ou só uma modernização dos equipamentos. Não é assim que a coisa funciona. Ela só vai existir concretamente na dependência de pessoas que vão se conectar e se coordenar com uma finalidade em comum. Então, aqui para essa região, qual é o nosso projeto de cidade, qual é o nosso projeto de saúde e qual é o nosso projeto de saúde mental. Então, essa é a nossa finalidade nessa região aqui. Então, a rede de atenção psicossocial, ela vai sendo constituída a partir desses princípios. Estrutura a gente tem, aparato jurídico legal a gente também tem, Secretaria de Saúde a gente também tem, mas a gente precisa ter pessoas que queiram se conectar e queiram fazer diferente. E por isso que a gente está aqui se reunindo nesse fórum de mobilização. Próximo, por favor. Esse é um comentário importante e por isso que a gente precisa saber para poder conversar com eles, para não ficar também só reclamando, né? Eu estou reclamando aqui, mas eu tenho que marcar uma audiência lá na Câmara de Vereadores para dizer, seu Zé, o senhor é vereador, eu votei no senhor e agora eu quero que o senhor resolva isso para mim. Para a gente também não ficar do lado de cá sentando, metendo o dedo, né? Então temos que também assumir esse lugar, porque na realidade a gente precisa fazer de fato um trabalho integral. E aí eu estou falando muito da saúde, mas a gente sabe que precisa da
Secretaria de Assistência Social, que é o SUAS, Trabalho e Renda, a Secretaria de Políticas sobre Drogas, a discussão da Previdência Social, todas essas áreas, né, a universidade, a participação social junto, né, nesse olhar integral. Próximo, por favor. Então, a RAPS existe em função de projetos. A gente falou disso, que as pessoas precisam se conectar, mas são projetos. Não é qualquer projeto, são projetos de vida. E tem várias dimensões no nosso projeto de vida, né? Então, quer seja uma festa, uma intervenção, uma atividade cultural, um encontro como esse, serviços circulando, conferências municipais de saúde, conferências estaduais de saúde e de assistência. A RAPS vai ter duas dimensões, aquilo que eu falei, uma parte bem normativa, lei, recurso, né, e etc. e tal, que vai justamente afirmar essa, que a gente chama de unidade institucional, esse local institucional dentro do campo da saúde, e também tem uma parte operacional, prática, concreta, que vai depender das nossas relações como trabalhador, como usuário, como gestor e como cidadão também da cidade que a gente vive. Próximo, por favor. Aqui são temas transversais e temáticos. Então, hoje a Coordenação de Saúde Mental vem fazendo todo um debate em relação ao paradigma de cuidado aos usuários de álcool e outras drogas. Então, assim, a gente não quer a coerção, a gente quer a coesão, e para isso tem um conjunto de coisas. Então, a gente tem a constituição do programa CRAC é Possível Vencer, investimentos nessa integração no território, investimento com a área de segurança pública, mas isso é um processo também, porque cada área dessa tem uma visão de mundo, uma visão de sujeito e uma forma de organização. Então, a gente tem que integrar, se tornar algo mais coeso para poder diminuir essa demanda e essa problemática no território. A gente tem atenção básica, então tem todo investimento na atenção básica, a gente tem projetos chamados Caminhos do Cuidado para fortalecer a capacitação dos agentes comunitários de saúde. Nós temos um caderno de atenção básica exclusivo da saúde mental, para poder justamente saber como lidar com esse sofrimento no cotidiano. A discussão do NASF com um profissional específico da saúde mental para poder fazer esse tipo de atendimento. Programas de prevenção relacionando saúde e educação, não só com o programa Saúde nas escolas, mas também, né, a gente vem fazendo um termo de cooperação internacional para fazer 3 projetos, né, que são dentro do ambiente escolar, não estão em todos os estados brasileiros, mas tem piloto em 9 estados brasileiros, para justamente trabalhar a relação de habilidades de vida, habilidades sociais com os alunos em sala de aula, tendo formação para professor, formação para diretor e também para esses alunos, para poder ter escolhas mais responsáveis. A discussão da urgência e emergência, hoje a gente está fazendo toda a discussão dentro do Ministério da Saúde, com os protocolos do SAMU. Então, 10 de dezembro vão ser lançados vários protocolos nacionais do SAMU para justamente atender melhor, protocolo de desintoxicação do uso de droga, protocolo de como atender transtorno, suicídio. Então, são protocolos nacionais, que isso é um avanço, porque a gente tem protocolo, mas cada um na sua região. O que a gente vai hoje, enquanto Ministério da Saúde, é lançar protocolo nacional. Nós temos também as diretrizes da política para a população indígena, então a gente vem fazendo toda uma construção junto com a Secretaria de Atenção Indígena, né, junto com os DICEs, que são 36 no país como um todo, para como atender a população indígena que tem uso de droga, suicídio, transtorno. Então, também estamos fazendo aí vários eventos com o pessoal as referências técnicas dos DICEs, que são os distritos sanitários. Também estamos construindo, né, todo um processo de desinstitucionalização, que é aquilo que a gente estava falando. A política de saúde mental, ela surge com o primeiro movimento. Acabar com os hospitais psiquiátricos e fazer um cuidado em liberdade. Para isso, a gente tem que ter estratégia. Então, a gente tem Política Nacional de Avaliação dos Sistemas Hospitalares, que são os hospitais psiquiátricos, a gente tem o Programa de Volta para Casa para os nossos usuários, a gente tem serviços residenciais terapêuticos, a gente tem investimento para os trabalhadores fazer esse tipo de trabalho. Então, tem todo o investimento que a gente chama de desinste para mudar esse modelo. E as coisas estão em curso e a gente tem várias coisas sendo pensadas paralelamente. Temos também a parte da educação permanente, que tem vários cursos, aí pode passar rapidamente. Aí a gente tem, nos cursos, a gente teve cursos agora, né, várias residências no Brasil na parte de psiquiatria, multiprofissional, e isso, PET, saúde mental, Provab, com temas da saúde mental. Próximo, por favor. Nós temos também cursos pela internet, né, pelo UNASUS, voltado exclusivamente no processo de trabalho da saúde mental, da forma que a gente acredita, no paradigma que a gente acredita. Então, a gente tem um voltado para a área de álcool e outras drogas, da correção à coesão. A gente tem outro voltado para a discussão de crise e outro para a saúde mental infanto-juvenil. Próximo, por favor. Curso de... Pode passar, que é tudo UNASUS, pode passar também.
Tem o Caminhos do Cuidado, que eu falei, que é 100% da atenção básica. Hoje, no Brasil, pelo menos no primeiro número, eram 290 mil ACS. Todos eles estão sendo capacitados na discussão de saúde mental, álcool e outras drogas, na perspectiva da redução de danos, trabalhando esse território na relação com saúde da família e os serviços de atenção psicossocial. Próximo, por favor. E o mais inovador e arrojado projeto hoje da saúde mental em termos de formação é o que a gente chama de intercâmbios, que a gente chama de percursos formativos. A gente tem redes no Brasil, que a gente está chamando de rede preceptora, e a gente tem redes em formação. Então, esses profissionais hoje estão viajando pelo Brasil para fazer um processo de formação. Então, a gente tem 6 linhas. As linhas que a gente tem é saúde mental, atenção à crise, infanto-juvenil, atenção básica, álcool e outras drogas, desinste e reabilitação. Nós temos mais de 450 profissionais que estão fazendo esses intercâmbios, mas no total são mais de 1.700 profissionais e mais de 4.500 participando em diversas oficinas. Esse é um projeto que tem trazido resultado. No caso aqui, Recife está com 2 linhas. E o Brasil todo tem algumas referências. Esse é um projeto ainda um projeto que está em curso. A gente não tem a dimensão ainda do impacto, mas uma coisa é certa: essa troca de experiência, colocando pessoas que, por exemplo, estão em Recife, vão para Ouro Preto, ou estão em Ouro Preto, vão para Uberlândia e vice-versa, tem possibilitado as pessoas repensarem o seu trabalho dentro dos seus territórios. Próximo, por favor. Aqui é sobre incentivo, não pode passar. A gente tem muitos desafios também na educação permanente, que é uma área importante e fundamental para a sustentabilidade do cuidado. É difícil, né? Mas é importante falar da educação permanente. Que é justamente essa necessidade de formação, essa relação com a universidade. A gente tem uma preocupação hoje que a gente está chamando de novos quadros. Muitos profissionais estão chegando na saúde mental sem saber um pouco da saúde mental, o que é isso, sem saber um pouco do que é o SUS, o que é isso. Então, a gente tem essa responsabilidade para os que estão hoje. Próximo, por favor. E aí os desafios. O desafio que a gente tem que manter nosso compromisso ético, né, político e sanitário, nesse diálogo, nessa integração, dentro do contexto do SUS, relacionando os diversos campos, atenção básica, assistência social, política sobre drogas, sistema prisional, criança e adolescente, saúde com pessoa com deficiência. Próximo, por favor. A gente precisa combinar esse conjunto de diretrizes num território vivo. Então, não é um desenho fácil, não é uma coisa simples. A cultura local, o recurso, a capacidade instalada, a condição do profissional, a condição dos usuários, a condição dos trabalhadores. Então, tudo isso é um movimento, né, que a gente precisa fazer em relação às diretrizes. Superar esse isolamento, eu acho que esse é um grande desafio, superar o isolamento das nossas práticas. A gente ainda se mantém nas caixinhas, e nas caixinhas a gente quer viver, e nas caixinhas não funciona. A gente já experimentou isso, não dá. Temos que se jogar, temos que navegar e temos que se misturar, né, nessa relação do cotidiano. Para justamente a gente ter novas configurações em torno a projetos comuns. Por último, essa é só uma imagem para a gente mostrar que tudo isso está dentro de um território vivo, com territórios de cidadania, com nossas redes que produzem saúde. Esse é o nosso trabalho, produzir saúde a partir daquela demanda de sofrimento, nessas redes de atenção, dentro desse contexto político, né, que foi colocado aqui, partidário. Então, era um pouco isso, eu acho que eu me estendi um pouco, mas é porque é inevitável, é muito difícil falar em tão pouco tempo de tanta coisa sobre o campo da saúde mental dentro do Sistema Único de Saúde, mas estou aqui à disposição, mas ainda tem Patrícia, que vai falar uma poesia, vai apresentar, eu não sei, mas ela vai aqui encerrar minha fala. Você quer falar isso? Gabriel? Tá. Aí, Patrícia fala, aí Bárbara vem e a gente já abre a fala para Gabriel. Pode ser assim, Gabriel? Pode, né? Não é melhor porque a gente vai conversando. Eu sei que vocês... até que eu falei bem, meia horinha eu marquei aqui, foi um bom tempo. Venha para cá, Patrícia, venha contar a sua história, né? Você ficou aí emocionada, falou daqui, chorou até, quase que eu sentava aí e levava um lenço. Eu lhe ajudo, estou aqui para isso. Não, tá com vergonha? Não, estou aqui do seu lado. Mas tem que ficar de frente, hein? Pode ser de trás. Não, de trás é sacanagem. Vamos ficar aqui, de frente. Então vamos lá, me conte aí. Você disse que ia ler um negócio para nós.
Quer que eu segure ou você segura? Você segura. Tá bom, então vamos lá. Amizade. Existem coisas na vida que são capazes de se arrepender, mas existem outras que são capazes de fazer a gente ser feliz para sempre. Assim foi a sua amizade. Veio de repente, mas deixou a certeza do quanto eu amo vocês. A amizade me faz bem, porque a saúde me faz parte da minha rotina. A saudade de vocês um dia se torna mais difícil, mas se torna mais bonito a cada dia. Saber que vocês estão pela estrada da vida. Porque eu morava lá em Sumaré, em São Paulo. Eu morei em Capivari. Só que essa semana eu descobri que eu sou petrolinense, eu não sou paulista. Eu morei lá. Meu pai falou que foi 19 anos, eu não me lembro ainda, não. Aí, lá em Capivari, eles não me aceitavam. Aí eles mandaram para a clínica, eu passei 2 anos. Aí depois a minha mãe e minha irmã me buscou e eu fui morar em Sumaré. Lá em Sumaré eu gostei, porque lá eu consegui ser a primeira portadora de deficiências mental a fazer o curso de pedreira. Eu recebi sentei com o governador do estado do São Paulo, Geraldo Alckmin, a primeira-dama, Lu Alckmin, e quem entregou meu diploma foi Cristina Carrara, a prefeita de Sumaré, do estado de São Paulo. Só que eu tenho uma mensagem para deixar para vocês. A mensagem do amor. Numa sala de aula, havia várias crianças. Quando uma delas perguntou, professora, o que é o amor? A professora viu que aquela criança merecia uma resposta intelectual da que tinha te perguntado. Como já estava na hora do recreio, ela pediu que cada criança desse uma volta no pátio e trouxesse alguma coisa que despertasse o gesto ou sentimento do amor. Voltando do recreio, a primeira criança falou, professora, trouxe esta borboleta, não é bonita? Vou colocar em minha coleção. A segunda criança falou, professora, trouxe este passarinho, olha como ele é bonito. A terceira criança falou, professora, trouxe esta flor, olha como ela é linda. E assim as crianças foram se colocando. Mas na sala de aula havia uma criança vermelha de vergonha. A professora perguntou, meu bem, por que nada trouxe? Desculpe-me, professora. Vi o passarinho. Não, desculpe. Vi a borboleta e pensei em aprisioná-lo, mas ela parecia tão feliz que eu nem tive coragem. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas subi na árvore e eu olhei o olhar triste da sua mãe. Vi também a flor e pensei em arrancá-la, mas deixei exercer o perfume do seu dia. Como posso mostrar o que trouxe? A professora viu que a única criança que despertou o gesto e o sentimento do amor. A atitude, ela pode ser a sua melhor amiga e ela pode também ser a sua pior inimiga.
tente novamente, se você não conseguiu, porque você tome a sua atitude. Não porque você é um portador de deficiência mental que você não pode chegar onde você quer. Obrigada, Patrícia, que fechou com chave de ouro aqui minha apresentação.